Uma pequena mendiga de 6 anos entra em uma imobiliária luxuosa. Se aproxima do balcão e ergue um saquinho com moedas de centavos. Com a inocência de uma criança, ela diz ao dono: "Tio, eu quero comprar uma família." O homem, que é na verdade um milionário, fica completamente sem reação e pensa que aquilo é apenas uma brincadeira infantil. Ele explica para a criança que aquela é apenas uma imobiliária que vende casas. Porém, a menina afirma que não quer comprar casa. Quando ela explica o motivo, o milionário não aguenta a resposta da criança e começa a chorar ali mesmo. O que acontece a seguir é chocante. A chuva martelava contra as janelas panorâmicas da imobiliária Prestígio com uma insistência quase musical, criando um ritmo hipnótico que ecoava pelo saguão de mármore italiano. O aroma de café colombiano premium se misturava com o perfume sutil da madeira de mogno polida, compondo uma sinfonia olfativa de luxo e sofisticação. Eduardo Mendes ajustou o punho da camisa de linho egípcio enquanto revisava os contratos da manhã, seus olhos cinzentos refletindo a mesma frieza calculada que o havia tornado um dos empresários mais bem-sucedidos da cidade. Aos 42 anos, Eduardo construíra um império imobiliário baseado em 3 princípios inflexíveis: eficiência, lucro e distanciamento emocional. Suas paredes exibiam fotografias de mansões espetaculares, cada uma representando milhões em comissões. Cada família sorridente nos jardins perfeitos, simbolizando sonhos que ele vendia sem jamais permitir-se sonhar. A dor da perda prematura dos pais, quando tinha apenas 15 anos, forjara nele uma armadura emocional impenetrável. Relacionamentos eram contratos temporários, sentimentos eram vulnerabilidades perigosas, e o coração era apenas um órgão que bombeava sangue. A secretária, Mariana, uma mulher ambiciosa de 35 anos com olhos astutos e sorriso calculado, organizava os documentos com movimentos precisos. Ela observava Eduardo com uma mistura de admiração profissional e interesse pessoal mal disfarçado, sempre atenta às oportunidades de se destacar e subir na hierarquia da empresa. Seus saltos ecoavam pelo piso de mármore como uma métrica constante de determinação. O som da porta automática se abriu com um sussurro eletrônico, permitindo que uma rajada de vento frio e úmido invadisse o ambiente climatizado. Eduardo ergueu o olhar, esperando ver algum cliente milionário em busca da propriedade dos sonhos, mas encontrou algo completamente fora de contexto. Uma menina de aproximadamente 6 anos, encharcada da cabeça aos pés, pingando água de chuva no mármore imaculado. Ela era pequena demais para sua idade, com cabelos castanhos grudados no rosto molhado e roupas que já foram coloridas, agora desbotadas pelo tempo e pela necessidade. Mas eram seus olhos que chamavam a atenção, profundos, determinados, carregando uma seriedade impossível para alguém tão jovem. Nas mãos franzinas, segurava um saquinho plástico transparente cheio de moedas de poucos centavos, que tilintavam suavemente a cada passo hesitante. Mariana se levantou imediatamente, sua expressão misturando surpresa e irritação. "Desculpe-o, querida, mas você se enganou de lugar. Este não é local para..." começou. Mas foi interrompida quando a menina passou direto por ela, caminhando com uma determinação que contrastava dramaticamente com sua aparência frágil. Eduardo observou, fascinado apesar de si mesmo, enquanto a criança se aproximava do balcão principal. Ela olhou para cima, seus olhos encontrando os dele através do vidro da divisória de seu escritório. Por um momento que pareceu uma eternidade, o tempo parou. Havia algo naquele olhar que o deixou desconfortável, uma pureza que ele havia esquecido que existia, uma esperança que ele havia enterrado há décadas. A menina caminhou até ele com passos decididos, seus pés descalços deixando pegadas molhadas no chão. Ela estendeu a mão livre e puxou delicadamente a barra de seu terno de grife, forçando-o a se abaixar até ficar na altura dela.
O perfume caro de seu aftershave contrastava com o cheiro de chuva e inocência que emanava da criança. Tio, ela sussurrou com uma seriedade devastadora. Quanto custa uma família feliz? Eu trouxe dinheiro. Eduardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. As palavras da menina ecoaram em sua mente como um eco impossível de ignorar. Ele olhou para o saquinho de moedas, depois para as fotografias das famílias perfeitas nas paredes, tentando processar a pergunta mais sincera que já havia escutado em sua vida adulta. Isso é uma imobiliária, querida. Nós vendemos casas, conseguiu dizer, sua voz mais suave do que pretendia. A resposta dela o atingiu como um soco no estômago. Mas vocês vendem famílias ali na parede. Eu queria levar uma para mim e para vovó, porque ninguém quer brincar com quem não tem pai nem mãe. Eduardo Mendes, o homem que havia fechado contratos milionários sem pestanejar, que havia resistido a chantagens e pressões dos mais poderosos, sentiu sua armadura emocional rachar pela primeira vez em décadas. E naquele momento, soube que sua vida jamais seria a mesma. O silêncio que se seguiu às palavras da menina foi denso como névoa, preenchendo cada canto do saguão elegante. Eduardo permaneceu agachado diante dela, seus olhos cinzentos tentando decifrar a lógica infantil por trás daquela pergunta devastadora. Mariana observava a cena com crescente desconforto, seus dedos tamborilando nervosamente na mesa, claramente ansiosa para encerrar aquela situação embaraçosa que não se encaixava na rotina impecável da empresa. Querida, Eduardo disse finalmente, sua voz carregando uma gentileza que ele não sabia que ainda possuía. Como você se chama? Sofia, ela respondeu prontamente, balançando o saquinho de moedas com orgulho evidente. E você é o dono das famílias, não é? A vovó disse que quem tem dinheiro pode comprar qualquer coisa. Eduardo sentiu um aperto no peito que não conseguia explicar. Havia algo na simplicidade devastadora de Sofia que desarmava completamente sua lógica empresarial. Ela não estava pedindo esmola ou tentando despertar pena. Estava tentando fazer uma transação comercial legítima, com toda a seriedade que uma criança de 6 anos conseguia reunir. Sofia, essas fotografias mostram casas onde as famílias moram, ele explicou pacientemente, apontando para os banners publicitários. As pessoas já têm suas famílias. Nós só vendemos as casas onde elas vivem. Os olhos de Sofia se encheram de uma tristeza profunda que contrastava violentamente com sua determinação anterior. Ela olhou para as fotografias novamente, depois para suas moedas, como se estivesse recalculando algum plano complexo que havia criado em sua mente infantil. Mas eu pensei que... Sua voz falhou por um momento. Eu pensei que se eu juntasse dinheiro suficiente, eu poderia comprar um pai e uma mãe como aqueles da parede. A vovó está muito doente, e eu não quero ficar sozinha quando ela for para o céu. Eduardo sentiu como se alguém tivesse apertado uma corda em volta de sua garganta. A honestidade brutal da criança estava demolindo, tijolo por tijolo, as barreiras que ele havia construído para se proteger de exatamente esse tipo de dor. Mariana se aproximou, claramente desconfortável com a direção da conversa. Senhor Mendes, talvez seja melhor, ela começou, mas Eduardo a interrompeu com um gesto discreto da mão. Ele se levantou lentamente, sentindo o peso de cada palavra que Sofia havia dito. Sua mente racional dizia para chamar os serviços sociais, para resolver a situação de forma prática e eficiente. Mas algo mais profundo, algo que ele havia enterrado há muito tempo, gritava que aquela criança estava diante dele por um motivo que transcendia a coincidência. Sofia, você está com fome? Perguntou, surpreendendo-se com sua própria pergunta. Posso comprar um lanche para você? A resposta dela foi categórica e inesperada. Obrigada, tio, mas eu quero só uma família mesmo. Eduardo ficou momentaneamente sem palavras. Em sua experiência de vida, dinheiro sempre havia sido a solução universal para todos os problemas.
Contratos difíceis, funcionários insatisfeitos, obstáculos burocráticos. Tudo se resolvia com a quantia certa oferecida no momento certo. Mas ali estava uma criança de 6 anos recusando sua ajuda financeira, porque ela não se relacionava com seu verdadeiro desejo. Você tem certeza? Não custa nada, insistiu, ainda tentando aplicar sua lógica habitual. Tenho sim, Sofia disse com uma firmeza que impressionou Eduardo. Dinheiro a gente gasta e acaba. Família é para sempre, mesmo quando a gente não pode ver. Ela pausou, olhando novamente para as fotografias. A vovó disse que meus pais estão me esperando lá no céu, mas eu queria ter uma família aqui também, para não deixar ela preocupada quando for me encontrar com eles. A simplicidade da lógica de Sofia era devastadora em sua pureza. Eduardo percebeu que estava diante de algo, que seu dinheiro, sua influência e seu sucesso empresarial não podiam comprar ou resolver. A criança não queria caridade. Ela queria pertencimento, amor, segurança emocional, coisas que ele próprio havia aprendido a viver sem, construindo uma vida inteira baseada na premissa de que eram luxos desnecessários e perigosos. Mariana pigarreou discretamente, lembrando-o da reunião que teria em 15 minutos com investidores importantes. Mas Eduardo mal a ouviu. Sua atenção estava completamente focada na menina que havia acabado de recusar sua primeira oferta de ajuda, forçando-o a confrontar uma realidade desconfortável. Alguns problemas não podiam ser resolvidos simplesmente abrindo a carteira. Sofia, ele disse finalmente, onde está sua avó agora? Em casa, descansando. Ela tosse muito à noite e não consegue mais trabalhar. Sofia segurou o saquinho mais apertado. E por isso eu preciso encontrar uma família logo, para cuidar dela também. Eduardo olhou para aquela criança determinada e sentiu algo que não experimentava há décadas. O desejo genuíno de proteger alguém, não por obrigação ou interesse, mas por algo muito mais profundo e assustador. Eduardo acompanhou Sofia até a porta da imobiliária, observando-a através do vidro enquanto ela caminhava pela calçada molhada. A chuva havia diminuído para uma garoa fina, mas ainda assim a menina parecia minúscula contra o cenário urbano imponente. Ele esperava vê-la se afastar, talvez procurar abrigo em algum estabelecimento próximo, mas o que presenciou o deixou completamente paralisado. Sofia parou diante do primeiro pedestre que passou por ela. Um homem de meia idade carregando uma pasta executiva. Com a mesma seriedade com que havia se dirigido a Eduardo, ela abriu o saquinho de moedas e estendeu algumas para o estranho. Eduardo não conseguia ouvir a conversa através do vidro, mas via os gestos da menina, apontando para a imobiliária e depois para as moedas em suas mãos. O homem balançou a cabeça negativamente e seguiu seu caminho, claramente desconfortável com a abordagem. Sofia não se desencorajou. Ela se aproximou de uma senhora elegante que caminhava com um guarda-chuva colorido, repetindo o mesmo ritual. Mostrar as moedas, apontar para a imobiliária, explicar algo com gestos expressivos. O que ela está fazendo? Mariana perguntou, aproximando-se da janela com curiosidade mal disfarçada. Eduardo não respondeu imediatamente. Estava hipnotizado pela persistência de Sofia, pela maneira como ela abordava cada pessoa com renovada esperança, como se a próxima fosse definitivamente entender e ajudar com sua missão impossível. Após a 5ª tentativa frustrada, ele não aguentou mais. Saindo da imobiliária sem nem mesmo pegar seu casaco, Eduardo caminhou até onde Sofia conversava com um jovem casal. A chuva fina molhava sua camisa social cara, mas ele nem notava. Quando se aproximou o suficiente, conseguiu ouvir a voz doce de Sofia explicando: "É só uns centavinhos mesmo, mas a vovó disse que juntando devagar a gente consegue comprar qualquer coisa. Eu queria comprar uma família completa, com pai, mãe e talvez um irmãozinho.
O casal trocou olhares constrangidos e se afastou rapidamente, deixando Sofia sozinha na calçada com seu saquinho de sonhos impossíveis. Foi então que ela percebeu Eduardo se aproximando. "Tio!" ela exclamou com alegria genuína. "Você veio me ajudar a vender minhas moedas? Preciso juntar mais dinheiro para comprar uma família maior. A vovó é muito importante, então ela precisa estar incluída no preço." Eduardo se ajoelhou na calçada molhada, sem se importar com o terno, que custava mais do que muitas pessoas ganhavam em um mês. "Sofia, você não pode comprar uma família. As pessoas não são objetos que se vendem em lojas." "Mas então, como é que funciona?" ela perguntou, genuinamente confusa. "A vovó sempre disse que tudo tem preço neste mundo, e eu vejo as famílias felizes na televisão, nos outdoors, nas suas fotos. Elas existem." "Não existem." A lógica infantil de Sofia era ao mesmo tempo tocante e devastadora. Eduardo percebeu que ela havia passado sua curta vida observando um mundo onde famílias felizes eram usadas para vender produtos, serviços, sonhos, desde comerciais de margarina até propagandas imobiliárias como as suas. Para uma criança que nunca havia experienciado essa realidade, era natural assumir que felicidade familiar fosse uma mercadoria como qualquer outra. "Elas existem sim", Eduardo disse suavemente, sentindo um nó na garganta. "Mas elas se formam de um jeito diferente, com amor, carinho, tempo." "Então quanto tempo demora?" Sofia perguntou com esperança renovada. "Eu posso esperar. Sou muito paciente quando é importante." Eduardo não tinha resposta para isso. Como explicar para uma criança que algumas pessoas passam a vida inteira procurando por amor verdadeiro e nunca encontram? Como dizer que ele próprio havia desistido dessa busca há muito tempo, construindo uma existência baseada na premissa de que relacionamentos profundos eram luxos perigosos e desnecessários? "Sofia, onde exatamente você e sua avó moram?" perguntou, mudando de assunto. "Na Vila São José, pertinho do córrego. A casa é pequenina, mas a vovó plantou flores na lata que virou vaso. Elas são bem bonitas quando não está chovendo muito." Sofia falou com orgulho evidente, como se estivesse descrevendo um palácio. Eduardo conhecia a Vila São José, uma favela precária nos arredores da cidade, conhecida pelos problemas de saneamento e pela constante ameaça de despejo por parte dos proprietários dos terrenos. O fato de Sofia referir-se àquele local como casa, com tanto carinho, revelava uma perspectiva de mundo que o comovia profundamente. "E sua avó? Ela está muito doente?" perguntou, tentando manter o tom casual. "Ela tosse muito e às vezes não consegue se levantar da cama. Diz que é só cansaço, mas eu sei que ela fica preocupada porque não pode mais limpar as casas das pessoas ricas." Sofia baixou a voz como se compartilhasse um segredo. "Por isso eu decidi que vou conseguir uma família para nós duas. Assim ela não vai precisar mais se preocupar com nada." Eduardo sentiu como se alguém tivesse apertado seu coração com uma morsa. A determinação de Sofia em resolver os problemas de sua avó através de uma solução tão inocentemente impossível revelava um amor puro e uma maturidade emocional que o deixavam profundamente desconfortável. Aquela criança estava disposta a dar tudo o que tinha, suas poucas moedas, sua energia, sua esperança, para proteger a única pessoa que lhe restava no mundo. E ele? O que havia feito com sua vida, além de acumular riqueza e construir muralhas emocionais, para não sentir exatamente o tipo de amor incondicional que Sofia demonstrava tão naturalmente? "Sofia", ele disse finalmente, "que tal se a gente conversasse um pouco mais sobre isso? Tenho algumas ideias que podem ajudar." Os olhos dela se iluminaram como estrelas. "Você vai me ensinar como conseguir uma família de verdade?" Eduardo não sabia a resposta, mas pela primeira vez em décadas estava disposto a descobrir. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir.
Deitado em sua cama king size no apartamento de cobertura, ele fitava o teto enquanto as palavras de Sofia ecoavam em sua mente como um mantra perturbador. Quanto custa uma família feliz? A pergunta havia plantado uma semente de inquietação que crescia a cada hora, fazendo-o questionar tudo o que havia construído em sua vida adulta. Na manhã seguinte, ele chegou à imobiliária mais cedo do que o habitual, mas não conseguia se concentrar nos contratos que aguardavam sua assinatura. Mariana notou sua distração, observando-o com olhar calculista enquanto ele rabiscava distraidamente numa folha de papel, seus pensamentos claramente em outro lugar. "Senhor Mendes, o senhor está bem?" Ela perguntou, depositando um café fumegante sobre sua mesa. Ontem foi um dia incomum. Eduardo ergueu os olhos, encontrando o sorriso profissional de Mariana que mal disfarçava sua curiosidade. "Estou ótimo, Mariana. Apenas pensando em algumas questões." Ele pausou, tomando uma decisão que surpreendeu a si mesmo. "Preciso que você cancele meus compromissos da manhã. Tenho um assunto pessoal para resolver." A expressão de Mariana mudou sutilmente. Em 5 anos trabalhando com Eduardo, ela nunca havia visto ele alterar sua agenda por questões pessoais. O homem era uma máquina de eficiência, tratando o tempo como o recurso mais precioso do mundo. "Claro, senhor. Posso ajudar com alguma coisa?" "Não, obrigado. É algo que preciso fazer sozinho." Eduardo deixou a imobiliária e dirigiu até a Vila São José, um trajeto que levou quase 1 hora através de bairros que se tornavam progressivamente mais simples e precários. Ele nunca havia pisado naquela região da cidade, apesar de conhecê-la de nome através de relatórios policiais e notícias de televisão. Quando finalmente chegou, estacionou seu BMW numa rua de asfalto esburacado e observou o ambiente ao redor. As casas eram pequenas construções de alvenaria aparente, muitas com telhados de Eternity e pequenos jardins improvisados. Crianças brincavam na rua apesar do horário escolar, enquanto mulheres conversavam em pequenos grupos nas calçadas irregulares. O contraste com seu mundo de vidro e mármore era gritante, mas havia algo na comunidade que o intrigava, um senso de vizinhança e proximidade que ele não experimentava há anos. Perguntando discretamente aos moradores locais, Eduardo conseguiu localizar a casa onde Sofia morava com sua avó. Era uma construção minúscula, com paredes pintadas de azul desbotado e uma pequena varanda onde latas recicladas serviam de vasos para flores coloridas. Exatamente como Sofia havia descrito com tanto orgulho. De uma distância segura, ele observou a rotina da casa. Por volta das 10 da manhã, uma senhora de aproximadamente 60 anos saiu cambaleando, apoiando-se na parede. Mesmo à distância, Eduardo podia ver que ela estava visivelmente debilitada. Seus movimentos lentos e cuidadosos, sugerindo fadiga extrema ou doença. Ela carregava um balde plástico e uma vassoura, claramente se preparando para sair para trabalhar, apesar de sua condição. Sofia apareceu na porta, correndo atrás da avó com uma expressão preocupada. Eduardo não conseguia ouvir a conversa, mas via a menina gesticular, claramente tentando convencer a idosa a voltar para casa. A avó balançou a cabeça negativamente, beijou a testa de Sofia e se afastou com dificuldade, deixando a criança na porta com uma expressão de tristeza profunda. Eduardo sentiu o peito apertar ao presenciar aquela cena. A determinação da avó em trabalhar apesar da doença, combinada com a preocupação evidente de Sofia, pintava um quadro de dignidade e amor que o comovia profundamente. Ele percebeu que estava observando uma versão de família muito diferente das fotografias publicitárias em sua imobiliária. Uma família quebrada pelas circunstâncias, mas unida por laços emocionais genuínos. Decidindo investigar mais, Eduardo seguiu discretamente a avó até uma área comercial próxima, onde ela começou a oferecer seus serviços de limpeza às lojas locais. Ele observou disfarçadamente,
enquanto ela era rejeitada por vários estabelecimentos. Sua condição física claramente desencorajando potenciais empregadores. Finalmente, uma pequena padaria aceitou seus serviços. Mas Eduardo notou que ela precisava parar frequentemente para tossir, apoiando-se nas paredes para recuperar o fôlego. Durante o almoço, ele retornou à Vila São José e encontrou Sofia brincando sozinha no pequeno quintal, construindo casinhas com pedras e gravetos. Ela cantarolava uma música infantil enquanto organizava sua brincadeira, criando pequenas famílias com os objetos disponíveis. Eduardo observou, fascinado, como ela narrava histórias para si mesma sobre pais, mães e filhos que viviam felizes em suas casas improvisadas. Esta família vai viajar para a praia, ela dizia para si mesma, movendo uma pedra lisa. E esta aqui vai fazer um piquenique no parque. Quando a vovó voltar, vou contar para ela todas as aventuras que elas viveram. A inocência de Sofia em criar mundos imaginários, onde famílias completas viviam aventuras felizes, contrastava dolorosamente com sua realidade. Eduardo percebeu que a menina não estava apenas sonhando com uma família. Ela estava ativamente criando narrativas de pertencimento e alegria, como forma de lidar com sua solidão. Quando a avó retornou no final da tarde, claramente exausta, Eduardo observou como Sofia correu para ajudá-la, pegando a vassoura e o balde de suas mãos trêmulas. A menina guiou a idosa até uma cadeira na varanda. Trouxe-lhe um copo de água e começou a contar animadamente sobre suas brincadeiras do dia, tentando arrancar sorrisos de seu rosto cansado. Eduardo permaneceu no carro, observando aquela demonstração de cuidado mútuo que transcendia qualquer definição tradicional de família. Ali estava o amor incondicional que Sofia procurava comprar, já existindo, já presente, mas ameaçado pela doença, pela pobreza e pela incerteza do futuro. Quando finalmente dirigiu de volta para casa, Eduardo levou consigo uma compreensão profundamente desconfortável. Sofia não precisava comprar uma família. Ela já tinha uma, imperfeita e vulnerável, mas construída sobre fundações de amor genuíno que ele próprio havia passado a vida inteira evitando. A questão agora era, o que ele faria com essa descoberta? Eduardo passou os 2 dias seguintes pesquisando discretamente sobre a situação da Vila São José. Seus contatos no meio imobiliário confirmaram o que ele suspeitava. A área estava sob constante ameaça de despejo devido a disputas fundiárias entre a prefeitura e proprietários privados. Muitas famílias viviam com aluguel atrasado, incluindo, descobriu através de registros públicos, Dona Helena Santos, de 62 anos, avó de Sofia. A ficha de Helena revelava uma história de trabalho árduo e dignidade silenciosa. Viúva, há 10 anos. Ela havia criado Sofia desde que a menina era bebê, depois que os pais morreram num acidente de trânsito. Trabalhara como doméstica por mais de 40 anos, sempre cumprindo seus compromissos, até que problemas respiratórios começaram a afetar sua capacidade de trabalhar regularmente. O aluguel estava atrasado há 3 meses, totalizando uma dívida de R$ 800, uma quantia irrisória para Eduardo, mas aparentemente impossível para Helena. O despejo estava marcado para a semana seguinte, o que explicava a urgência desesperada de Sofia em encontrar uma solução para sua situação familiar. Eduardo tomou uma decisão que acreditava ser simples e eficiente. Resolveria o problema financeiro anonimamente, permitindo que Helena e Sofia permanecessem em sua casa sem saber de onde veio a ajuda. Era o tipo de solução que ele aplicava nos negócios, direta, prática, sem complicações emocionais. Na quinta-feira de manhã, ele instruiu seu contador a fazer uma transferência bancária para a conta de Helena, cobrindo não apenas o aluguel atrasado, mas também 6 meses adiantados. Para justificar o pagamento, criou uma história sobre um programa municipal de assistência habitacional que havia selecionado aleatoriamente algumas famílias
para receber auxílio. Eduardo sentiu uma satisfação genuína ao imaginar o alívio de Helena ao descobrir que suas preocupações financeiras haviam sido resolvidas. Pela primeira vez em anos, ele experimentou a sensação de usar seu dinheiro para algo além de lucro pessoal. Era um sentimento estranho, mas não desagradável. Na sexta-feira, ele dirigiu novamente até a Vila São José, esperando encontrar Sofia e Helena celebrando sua boa sorte. Estacionou numa posição onde podia observar a Casa Azul, antecipando o momento em que perceberia que havia feito algo genuinamente bom por aquela família que o havia tocado tão profundamente. O que viu, no entanto, foi completamente inesperado. Helena estava na varanda, segurando papéis que Eduardo reconheceu como extratos bancários. Mas sua expressão não era de alívio ou gratidão. Era de confusão e preocupação profunda. Sofia estava ao seu lado, observando a avó com olhos grandes e questionadores. Eduardo observou enquanto Helena pegou um telefone antigo e discou um número. Mesmo à distância, ele podia ver que ela estava agitada, gesticulando enquanto falava. Após alguns minutos, ela desligou e entrou em casa com Sofia, retornando momentos depois com um envelope. Intrigado e crescentemente preocupado, Eduardo a seguiu discretamente quando ela saiu de casa caminhando na direção do centro da cidade. Helena se dirigiu diretamente ao banco local, onde permaneceu por quase uma hora. Quando saiu, sua expressão era ainda mais tensa. Não conseguindo conter sua curiosidade, Eduardo entrou no banco após Helena sair e, usando sua influência como cliente premium da instituição, conseguiu falar com o gerente sobre a situação. O que descobriu o deixou completamente desconcertado. Helena havia devolvido o dinheiro. A senhora Santos insistiu que havia algum erro, explicou o gerente, um homem de meia idade claramente confuso pela situação. Ela disse que nunca se inscreveu em programa algum da prefeitura e que não podia aceitar dinheiro que não era seu. Foi muito firme na decisão, mesmo quando expliquei que tudo estava correto na documentação. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Sua solução elegante e eficiente havia sido completamente rejeitada pela dignidade de uma mulher que preferiu manter seus problemas financeiros a aceitar ajuda que não compreendia completamente. Helena havia escolhido a incerteza do despejo iminente, em vez de aceitar o que considerava caridade não solicitada. Retornando para a Vila São José, Eduardo encontrou Helena de volta à varanda, explicando a situação para Sofia com palavras cuidadosamente escolhidas. Ele não conseguia ouvir a conversa, mas via a menina acenando com a cabeça, como se entendesse perfeitamente a decisão da avó. Às vezes, as coisas boas demais para ser verdade realmente são, Helena dizia, acariciando os cabelos de Sofia. Precisamos conseguir as coisas com nosso próprio trabalho. Minha neta, é assim que mantemos nossa dignidade. Sofia abraçou a avó com força. Eu entendo, vovó. Por isso vou continuar procurando uma família para nós. Tem que haver um jeito certo de conseguir. Eduardo permaneceu no carro, observando aquela demonstração de integridade que o deixava simultaneamente admirado e completamente frustrado. Ele havia tentado resolver o problema da forma mais simples possível, mas descobrira que Helena e Sofia operavam sob um código moral que tornava impossível aceitar ajuda que não pudessem compreender ou retribuir. Pela primeira vez em sua vida adulta, Eduardo enfrentou um problema que não podia ser resolvido simplesmente aplicando dinheiro. Helena e Sofia não eram produtos a serem comprados ou situações a serem manipuladas através de influência financeira. Eram pessoas com dignidade, princípios e um sistema de valores que ele não havia considerado em sua abordagem inicial. Enquanto dirigia de volta para casa, Eduardo percebeu que havia subestimado completamente a complexidade da situação. Se queria realmente ajudar aquela família, teria que encontrar uma maneira que respeitasse sua dignidade
e permitisse que mantivessem sua integridade. Mas como fazer isso sem revelar sua própria vulnerabilidade emocional crescente? Como ajudar sem se expor ao tipo de envolvimento pessoal que havia passado décadas evitando? A resposta, Eduardo começava a perceber, seria muito mais complicada do que qualquer negócio que já havia conduzido. O fim de semana passou como uma eternidade para Eduardo. Ele caminhava pelos cômodos vazios de seu apartamento luxuoso, sentindo pela primeira vez o eco de sua própria solidão. As paredes de vidro que antes simbolizavam sucesso e modernidade, agora pareciam barreiras transparentes que o separavam de um mundo de conexões genuínas que ele havia escolhido evitar. Na segunda-feira, sua concentração nos negócios estava completamente comprometida. Mariana notou suas constantes distrações, a maneira como ele olhava pela janela em direção à rua, como se esperasse ver algo ou alguém específico. Durante uma reunião importante com investidores internacionais, Eduardo perdeu o fio da conversa 3 vezes, forçando Mariana a intervir diplomaticamente para manter o encontro nos trilhos. "Senhor Mendes", ela disse após os clientes saírem, "posso falar francamente com o senhor?" Eduardo a encarou, percebendo pela primeira vez a ambição calculista que sempre brilhara nos olhos de sua secretária. "Claro, Mariana. O que há? O senhor não tem sido o mesmo desde aquele incidente com a menina. Sei que não é da minha conta, mas estou preocupada com a imagem da empresa. Nossos clientes esperam encontrar o Eduardo Mendes, conhecido por sua frieza profissional e decisões racionais." As palavras de Mariana atingiram Eduardo como facadas certeiras. Ela estava certa. Ele não era mais o mesmo homem. A armadura emocional que havia construído cuidadosamente estava desenvolvendo rachaduras que permitiam que sentimentos há muito enterrados começassem a vazar para sua vida profissional. "Bessie, você está sugerindo que eu ignore uma criança em situação vulnerável para manter minha imagem profissional?" perguntou, sua voz carregando uma frieza que não sentia. "Estou sugerindo que existem instituições apropriadas para lidar com essas situações." Mariana respondeu cuidadosamente. "O senhor tem responsabilidades com a empresa, com os funcionários, com os investidores. Uma família perfeita não pode ser construída com base em impulsos emocionais." Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras de Mariana. Ela estava expressando exatamente os pensamentos que ele próprio havia cultivado por décadas. A crença de que envolvimento emocional era incompatível com sucesso profissional, que vulnerabilidade era uma fraqueza que deveria ser eliminada. Mas então a imagem de Sofia surgiu em sua mente. Uma criança de 6 anos disposta a dar suas últimas moedas para comprar algo que não estava à venda, demonstrando uma coragem que ele próprio nunca havia possuído. Como poderia voltar à sua vida anterior sabendo que existia alguém como ela no mundo? "Mariana", ele disse finalmente, "preciso que você faça algo para mim. Quero que organize uma reunião com os serviços sociais da cidade. Não para entregar Sofia, para ver como posso ajudar legalmente." A expressão de Mariana mudou sutilmente, uma mistura de surpresa e algo que parecia quase decepção. "Senhor Mendes, o senhor tem certeza de que essa é a melhor abordagem? Envolvimento direto com serviços sociais pode gerar publicidade indesejada. E se a imprensa descobrir?" Eduardo parou, considerando pela primeira vez as implicações públicas de suas ações. Como empresário de sucesso, ele sempre havia sido cuidadoso para manter sua vida pessoal longe dos holofotes. Qualquer associação com questões sociais poderia ser mal interpretada, especialmente numa época em que escândalos envolvendo figuras públicas e crianças eram manchetes frequentes. "Você acha que isso poderia ser um problema?" perguntou, genuinamente preocupado. "Poderia ser interpretado de várias maneiras." Mariana disse com cuidado calculado. Um homem solteiro, rico, sem família,
subitamente interessado em uma menina carente. Alguns jornalistas podem criar narrativas que não correspondem às suas verdadeiras intenções. Eduardo sentiu um frio na barriga. Ele não havia considerado como suas ações poderiam ser distorcidas por pessoas mal intencionadas. A sociedade estava cheia de cinismo, e gestos genuínos de bondade frequentemente eram vistos com suspeita, especialmente quando envolviam homens ricos e crianças vulneráveis. Mas então pensou em Helena, tossindo na varanda enquanto se preparava para trabalhar, apesar da doença. Pensou no aluguel atrasado, no despejo iminente, na determinação de Sofia em encontrar uma solução impossível para um problema muito real. Mariana, organize a reunião mesmo assim, ele decidiu, mas com discrição total. Nada de registros oficiais ainda. Quero apenas entender quais são as opções legais disponíveis. Naquela tarde, Eduardo se encontrou com uma assistente social em um café discreto longe do centro empresarial da cidade. Clara Mendonça, uma mulher de 40 anos com olhos gentis mas experientes, ouviu sua história com atenção profissional. Senhor Mendes, ela disse quando ele terminou, sua intenção é admirável, mas preciso ser honesta. Casos como esse são extremamente complexos. Helena Santos é uma cuidadora legal de Sofia. E enquanto não houver evidência de negligência ou incapacidade, os serviços sociais não podem intervir simplesmente baseados em dificuldades financeiras. E se eu quisesse ajudar oficialmente? Adoção, tutela, algum tipo de suporte legal? Clara o estudou cuidadosamente. A adoção exigiria que Helena renunciasse legalmente aos direitos sobre Sofia. Conhecendo o perfil de avós como ela, isso é altamente improvável. Tutela compartilhada seria possível, mas exigiria investigação social extensa, incluindo análise de suas motivações, estabilidade emocional, capacidade financeira. Isso é um problema? Para a capacidade financeira, certamente não. Clara sorriu levemente. Mas investigações sociais podem ser invasivas. Sua vida pessoal seria analisada detalhadamente. Relacionamentos passados, saúde mental, motivações para o interesse súbito em questões familiares. Ela pausou significativamente. Processo assim geram registros públicos. Eventualmente, informações podem vazar. Eduardo sentiu como se estivesse navegando por um campo minado emocional. Cada tentativa de ajudar Sofia e Helena parecia criar novos obstáculos e riscos. Mas desistir significaria voltar à sua vida anterior, fingindo que nunca havia encontrado uma criança disposta a gastar suas últimas moedas para comprar algo que ele próprio nunca havia conseguido encontrar. Uma família feliz. Clara, ele disse finalmente, o que você faria no meu lugar? A assistente social o encarou com uma expressão que misturava profissionalismo e compaixão humana. Eu começaria devagar, construiria uma relação de confiança com a família, ofereceria ajuda de maneiras que preservassem a dignidade delas, e prepararia-me para a possibilidade de que fazer a coisa certa, às vezes, significa aceitar riscos pessoais. Eduardo saiu do encontro com mais perguntas do que respostas, mas com uma certeza crescente. Sua vida havia mudado irrevogavelmente no momento em que Sofia puxou a barra de seu terno e perguntou quanto custava uma família feliz. Na terça-feira seguinte, Eduardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Não conseguindo mais suportar a inação, ele decidiu abordar Helena diretamente, com honestidade total sobre suas intenções. Era arriscado, vulnerável, completamente contrário a todos os seus instintos de autopreservação, mas sentia que não tinha outra escolha. Chegou à Vila São José no meio da tarde, quando sabia que Sofia estaria brincando no quintal e Helena descansando da manhã de trabalho. Respirou fundo, ajustou a gravata nervosamente
e caminhou até a porta da Casa Azul. Helena atendeu a porta com uma expressão de surpresa e cautela. Eduardo percebeu que ela o reconheceu. Provavelmente Sofia havia mencionado o tio da imobiliária que havia conversado com ela. Dona Helena, Eduardo começou, removendo respeitosamente um chapéu que não estava usando num gesto nervoso. Meu nome é Eduardo Mendes. Acredito que Sofia mencionou nosso encontro na minha imobiliária. Sim, Helena respondeu cautelosamente. Ela contou sobre o homem gentil que explicou que famílias não se compram. Sua voz carregava uma dignidade cansada que tocou Eduardo profundamente. Gostaria de conversar com a senhora sobre Sofia, se me permitir alguns minutos. Helena o estudou por um longo momento, seus olhos experientes tentando decifrar as intenções dele. Finalmente, acenou com a cabeça e o convidou para se sentar na pequena varanda, onde duas cadeiras de plástico ofereciam uma vista do quintal onde Sofia brincava, alheia à conversa dos adultos. Dona Helena, Eduardo começou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Sofia me tocou profundamente com sua pergunta sobre comprar uma família. Desde então, não consigo parar de pensar na situação de vocês duas. Helena enrijeceu ligeiramente. Se o senhor veio aqui para oferecer caridade, posso economizar seu tempo. Nós não aceitamos esmolas. Não vim oferecer caridade. Eduardo disse rapidamente. Vim propor algo diferente. Uma parceria, se assim posso chamar. A expressão de Helena mudou para confusão genuína. Que tipo de parceria? Eduardo havia ensaiado esse momento dezenas de vezes. Mas agora, diante da dignidade silenciosa de Helena, suas palavras preparadas pareciam inadequadas. Decidiu falar diretamente do coração. Dona Helena, eu perdi meus pais quando era adolescente. Desde então, construí uma vida baseada em evitar conexões emocionais profundas. Tenho dinheiro, sucesso, tudo que a sociedade considera importante, mas não tenho família. Sofia me fez perceber que talvez eu tenha construído o tipo de vida errado. Helena o ouviu em silêncio, seus olhos nunca deixando o rosto dele. O que estou propondo, Eduardo continuou, é que eu ajude vocês duas de uma forma que preserve a dignidade de vocês e, egoisticamente, me permita aprender o que significa ter uma família verdadeira. Como assim? Helena perguntou, sua voz mais suave agora. Deixe-me ser um tio para Sofia. Não oficialmente, não legalmente ainda, mas emocionalmente. Deixe-me ajudar com os custos dela. Escola, roupas, alimentação, como um parente faria. Em troca, deixe-me fazer parte da vida de vocês. Deixe-me aprender como se ama incondicionalmente. Helena ficou em silêncio por um longo tempo, observando Sofia, que havia parado de brincar e se aproximava lentamente, percebendo a seriedade da conversa. Tio Eduardo, Sofia exclamou com alegria genuína ao vê-lo. Você veio nos visitar. Vim, sim, Eduardo respondeu, surpreendendo-se com a facilidade com que Sofia o havia chamado de tio. Estava conversando com sua avó sobre como podemos ser uma família, mesmo que de um jeito diferente. Sofia olhou entre Eduardo e Helena, seus olhos brilhando com compreensão. Como nas fotos da sua parede, mas de verdade desta vez, Eduardo sentiu um nó na garganta. Sim, Sofia, como nas fotos, but de verdade. Helena observou a interação entre Eduardo e Sofia, vendo algo nos olhos dele que a fez reconsiderar suas defesas. Havia uma vulnerabilidade genuína ali, uma necessidade que espelhava a de sua neta, apenas manifestada de forma diferente. Senhor Eduardo, ela disse finalmente, posso ser direta com o senhor? Por favor, Sofia e eu já somos uma família, pequena, imperfeita, mas completa no amor que sentimos uma pela outra. Se o senhor quiser fazer parte disso, será bem-vindo. But, se estiver procurando um projeto de caridade ou uma forma de se sentir melhor consigo mesmo, prefiro que vá embora agora.
A honestidade brutal de Helena desarmou completamente Eduardo. Ela havia colocado o dedo na ferida de suas próprias incertezas sobre suas motivações. Será que estava fazendo aquilo por Sofia e Helena? Ou por si mesmo? Dona Helena? Ele disse após uma pausa longa. Não sei se posso separar essas motivações completamente. Sei que quero ajudar vocês, mas também sei que preciso de vocês. Sofia me fez uma pergunta que mudou minha vida, e agora preciso aprender a resposta junto com ela. Helena estudou o rosto dele por mais um momento. Depois olhou para Sofia, que observava os dois adultos com uma seriedade tocante. Vovó, Sofia disse suavemente, eu gosto do tio Eduardo. Ele tem olhos tristes como os meus, às vezes eram. Talvez a gente possa ajudar ele também. Foi a observação inocente de Sofia que quebrou as últimas resistências de Helena. A criança havia percebido algo que os adultos estavam tentando racionalizar. Às vezes, ajudar alguém significa permitir que essa pessoa nos ajude também. Está bem, Helena disse finalmente, estendendo a mão para Eduardo. Mas com condições. Isto não é caridade, é família. E família significa compromisso. Significa estar presente nos momentos difíceis, não apenas nos convenientes. Eduardo apertou a mão dela, sentindo o peso do compromisso que estava assumindo. Entendo, dona Helena. E aceito. Sofia gritou de alegria e correu para abraçar os dois, criando um círculo impossível de braços entrelaçados na pequena varanda da Casa Azul. Eduardo fechou os olhos, sentindo pela primeira vez em décadas o que significava pertencer a algo maior que si mesmo. Ele não sabia ainda que Mariana havia fotografado discretamente sua chegada à Vila São José, nem que essas fotos já estavam sendo enviadas para contatos específicos na imprensa local. O momento de felicidade pura que ele estava experimentando seria testado muito em breve por forças que ele nem imaginava estarem em movimento. Por enquanto, porém, Eduardo Mendes havia encontrado sua resposta para a pergunta de Sofia. Uma família feliz não tinha preço porque não estava à venda. Ela só podia ser construída através de coragem, vulnerabilidade e a disposição de arriscar o coração. Na manhã de quinta-feira, Eduardo acordou com uma sensação de leveza que não experimentava há anos. Pela primeira vez em décadas, tinha planos que iam além de contratos e lucros. Passaria a tarde com Sofia, ajudando-a com o dever de casa, enquanto Helena descansava. A perspectiva de fazer parte de uma rotina familiar o encheu de uma ansiedade alegre que desconhecia completamente. Chegou à imobiliária assobiando baixinho, uma mudança tão radical em seu comportamento que os funcionários trocaram olhares surpresos. Mariana o observou da recepção, seus olhos calculistas registrando cada detalhe da transformação do patrão. Quando ele passou por sua mesa, ela sorriu com uma doçura artificial que não chegava aos olhos. Bom dia. Senhor Mendes, o senhor parece diferente hoje. Bom dia, Mariana. Estou bem, obrigado. Eduardo parou, percebendo algo estranho no tom dela. Há algum problema que eu deveria saber? Não exatamente um problema, ela respondeu, hesitando teatralmente. Mas recebi algumas ligações esta manhã, jornalistas fazendo perguntas sobre suas atividades recentes. Eduardo sentiu um frio percorrer sua espinha. E que tipo de perguntas? Mariana abriu uma gaveta e retirou várias fotografias impressas, espalhando-as sobre a mesa com movimentos calculadamente lentos. Eduardo reconheceu imediatamente as imagens. Ele caminhando até a casa de Helena, conversando na varanda, abraçando Sofia. Onde você conseguiu essas fotos? Perguntou, sua voz baixa e perigosa. Elas estão circulando entre alguns veículos de imprensa. Mariana respondeu, evitando responder diretamente à pergunta. Aparentemente, alguém achou interessante documentar suas visitas à favela. Eduardo pegou as fotografias, estudando-as com crescente horror.
Fora de contexto, as imagens podiam ser interpretadas de maneiras completamente distorcidas. Ele viu-se através dos olhos de pessoas mal intencionadas, um homem rico, solteiro, visitando secretamente uma criança carente em sua casa. E que tipo de perguntas os jornalistas estão fazendo? Perguntou, embora temesse a resposta. Perguntas sobre suas motivações para se interessar subitamente por questões sociais. Mariana disse com falsa preocupação. Sobre por que um empresário bem-sucedido estaria visitando discretamente uma menina de 6 anos. Sobre se há aspectos da história que o público deveria conhecer. Eduardo sentiu náusea. A inocência de sua relação com Sofia e Helena estava sendo deliberadamente distorcida em algo sujo e suspeito. As pessoas que nunca haviam experimentado amor genuíno pareciam incapazes de reconhecê-lo quando o viam. Mariana, quero que você contate imediatamente nosso departamento jurídico. Essas insinuações são difamatórias e... Senhor Mendes, ela o interrompeu suavemente. Talvez devêssemos considerar uma abordagem diferente. Brigas legais contra a imprensa tendem a gerar ainda mais publicidade negativa. Às vezes, o melhor é simplesmente se afastar da situação que está causando problemas. Eduardo a encarou, percebendo pela primeira vez a frieza calculada por trás da preocupação aparente de Mariana. Você está sugerindo que eu abandone Sofia e Helena para proteger minha reputação? Estou sugerindo que o senhor considere as consequências de longo prazo. Ela respondeu com cuidado. Para sua empresa, seus funcionários, seus investidores e, francamente, para a própria criança. Que tipo de vida ela terá se ficar no centro de um escândalo mediático? As palavras de Mariana atingiram Eduardo como punhaladas certeiras. Ela havia tocado em seu maior medo, que sua tentativa de ajudar Sofia pudesse acabar prejudicando-a ainda mais. A ideia de que sua presença na vida da menina pudesse expô-la a julgamentos cruéis e especulações maliciosas o deixou fisicamente doente. Naquele momento, seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Eduardo Mendes. Ele atendeu com cautela. Senhor Mendes, aqui é Roberto Silva, do Jornal da Cidade. Gostaria de fazer algumas perguntas sobre sua relação com uma menor de idade na Vila São José. Eduardo desligou imediatamente, mas o telefone voltou a tocar segundos depois. Era outro jornalista, depois outro. Em questão de minutos, sua linha direta estava sendo bombardeada por repórteres em busca de uma história sensacionalista. Mariana observava tudo com uma expressão que misturava satisfação mal disfarçada com preocupação teatral. Senhor Mendes, preciso lembrá-lo de que temos a reunião com os investidores japoneses esta tarde. Eles são extremamente conservadores em questões de reputação empresarial. Eduardo olhou para as fotografias espalhadas sobre a mesa, depois para Mariana, depois para o telefone que não parava de tocar. Sua mente empresarial começou a calcular automaticamente os danos potenciais. Contratos cancelados, investidores preocupados, funcionários questionando a estabilidade da empresa. Mas então pensou em Sofia, provavelmente esperando por ele naquele momento, talvez até mesmo contando para as outras crianças sobre seu tio Eduardo, que havia prometido ajudá-la com o dever de casa. Pensou em Helena, que havia baixado suas defesas para aceitar sua ajuda, confiando nele apesar de todos os seus instintos de autopreservação. Mariana, ele disse finalmente, sua voz mais firme do que se sentia, cancele todos os meus compromissos desta tarde e quero uma investigação completa sobre como essas fotografias chegaram à imprensa. Senhor Mendes, o senhor tem certeza de que... Tenho certeza! Eduardo a interrompeu. E Mariana? Da próxima vez que alguém questionar minhas motivações para ajudar uma criança, diga que é porque é a coisa certa a fazer. Se isso não for explicação suficiente, o problema não é meu. Eduardo pegou as fotografias e saiu da imobiliária, deixando Mariana sozinha, com uma expressão que misturava choque e algo que parecia quase desapontamento.
Ela havia subestimado a profundidade da transformação de Eduardo. O homem que saía de seu escritório não era mais o empresário frio e calculista que ela conhecia. Era alguém disposto a arriscar tudo por amor, exatamente o tipo de vulnerabilidade que ela havia planejado explorar. Enquanto Eduardo dirigia para a Vila São José, determinado a proteger Sofia e Helena do escândalo que estava se formando, ele não sabia que a tempestade estava apenas começando. Mariana já estava fazendo ligações, plantando sementes de dúvida na mente de investidores importantes, preparando o terreno para o próximo movimento de sua estratégia cuidadosamente orquestrada. A guerra pela alma de Eduardo Mendes havia oficialmente começado. Eduardo chegou à Vila São José numa corrida contra o tempo, rezando para que os rumores ainda não tivessem chegado até Helena e Sofia. Estacionou o carro algumas ruas antes da Casa Azul e caminhou rapidamente, tentando parecer casual enquanto observava se havia jornalistas ou fotógrafos na área. Quando dobrou a esquina, seu coração afundou. Havia 3 homens com câmeras e equipamentos de gravação posicionados estrategicamente ao redor da casa de Helena. Um deles estava claramente tentando convencer uma vizinha a falar, enquanto os outros 2 fotografavam tudo que se movia na pequena propriedade. Eduardo sacou o celular e ligou para Helena, esperando que ela atendesse rapidamente. Alô? A voz de Helena soou tensa, como se ela já soubesse que algo estava errado. Dona Helena, é o Eduardo. Por favor, não saia de casa e não deixe Sofia se aproximar das janelas. Há alguns repórteres na rua que podem tentar incomodá-las. Repórteres? Helena repetiu, sua voz carregada de confusão e crescente pânico. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Eduardo sentiu o peito apertar. Como explicar para uma mulher digna e reservada que a bondade dela havia sido distorcida em material para fofoca sensacionalista? É uma situação temporária, Dona Helena. Algumas pessoas mal intencionadas estão tentando criar uma história onde não existe. Vou resolver isso, mas preciso que vocês fiquem seguras dentro de casa por enquanto. Eduardo, a voz de Helena tremeu ligeiramente. O que exatamente essas pessoas estão dizendo sobre nós? Eduardo fechou os olhos, odiando ter que pronunciar as palavras. Estão insinuando que minhas intenções com Sofia não são apropriadas. É mentira, claro, mas você sabe como essas coisas funcionam. O silêncio do outro lado da linha foi devastador. Eduardo podia imaginar Helena processando a informação, percebendo que sua decisão de aceitar a ajuda dele havia exposto sua família a um tipo de escrutínio que ela jamais havia imaginado. Meu Deus, ela sussurrou finalmente. Sofia não pode passar por isso. Ela é apenas uma criança. Eu sei. E vou protegê-las, prometo. Mas preciso que confiem em mim um pouco mais. Eduardo desligou e observou a situação, sua mente empresarial calculando opções. Não podia simplesmente confrontar os jornalistas. Isso geraria ainda mais material sensacionalista. Também não podia ignorá-los, deixando Helena e Sofia prisioneiras em sua própria casa. Decidiu agir de forma estratégica. Contornou o quarteirão e entrou na casa de Helena pela porta dos fundos, que dava para um pequeno beco. Helena o recebeu com uma expressão que misturava alívio e preocupação profunda. Onde está Sofia? Foi sua primeira pergunta. No quarto, fazendo o dever de casa. Disse para ela que era melhor ficar lá por enquanto. Helena o estudou com olhos cansados. Eduardo, me diga a verdade. Que tipo de encrenca você trouxe para a nossa vida? A pergunta doeu mais do que qualquer acusação que os jornalistas pudessem fazer. Eduardo viu-se confrontado com a possibilidade de que sua tentativa de ajudar havia, na verdade, tornado a vida de Helena e Sofia muito mais complicada. Dona Helena, eu juro que nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Há pessoas que não conseguem acreditar que alguém queira ajudar uma criança sem segundas intenções. E não há? Helena perguntou, sua voz baixa, mas direta. Segundas intenções, digo? Eduardo a encarou, percebendo que esse era o momento da verdade completa. Sim, há.
Eu preciso de vocês tanto quanto vocês precisam de mim. Sofia me fez perceber que construí uma vida vazia, baseada apenas em dinheiro e sucesso. Quero aprender a amar de verdade. Quero ter uma família. Isso é egoísta? Helena o observou por um longo momento. Depois balançou a cabeça. Não, Eduardo. Isso é humano. O problema é que nem todo mundo vai entender. Naquele momento, Sofia apareceu na porta do quarto, carregando um caderno e um lápis. Tio Eduardo, você veio me ajudar com a matemática. Eduardo olhou para aquela criança radiante, completamente alheia ao caos que se formava ao redor de sua vida, e sentiu uma determinação feroz crescer em seu peito. Ninguém tinha o direito de transformar a inocência de Sofia em material para escândalo. Vim sim, princesa, ele disse, forçando um sorriso. Mas hoje vamos fazer o dever aqui dentro. Está bem? Por quê? Sofia perguntou, aproximando-se da janela. Quem são aqueles homens lá fora com as câmeras grandes? Helena e Eduardo trocaram olhares desesperados. Como explicar para uma criança de 6 anos que sua busca por uma família havia se tornado entretenimento para pessoas que nunca sentiram amor verdadeiro? São pessoas que gostam de tirar fotografias, Eduardo disse cuidadosamente. Mas hoje seria melhor brincarmos longe deles. Sofia acenou, aparentemente satisfeita com a explicação, e se sentou na mesa pequena da cozinha com seus cadernos. Eduardo ajudou-a com os problemas de matemática, mas sua mente estava correndo, tentando encontrar uma maneira de proteger aquela família do circo mediático que havia inadvertidamente criado. Seu telefone vibrou constantemente com chamadas de números desconhecidos, mais jornalistas, provavelmente. Também recebeu mensagens de clientes preocupados, de Mariana, oferecendo ajuda, e até mesmo de competidores que claramente viam uma oportunidade de explorar sua situação vulnerável. Tio Eduardo, Sofia disse de repente, olhando para cima de sua lição. Você está triste? Seus olhos ficaram como ficavam antes, quando a gente se conheceu. Eduardo percebeu que sua angústia estava transparecendo, apesar de seus esforços para parecer normal. Não estou triste, Sofia. Só estou pensando em como proteger você e sua avó. Me proteger do quê? Ela perguntou com a curiosidade natural de uma criança. Eduardo olhou para Helena, que acenou ligeiramente, dando-lhe permissão para ser honesto dentro dos limites apropriados. Às vezes, quando as pessoas fazem coisas boas, outras pessoas que não entenderam direito ficam confusas e falam coisas que não são verdade. Ele explicou. É isso que está acontecendo agora. Sofia franziu a testa, processando a informação. Mas você só está tentando ser nossa família. Não tem nada de errado nisso. A simplicidade devastadora da observação de Sofia atingiu Eduardo como um raio. Uma criança de 6 anos entendia perfeitamente o que estava acontecendo, enquanto adultos supostamente inteligentes criavam teorias conspiratórias e narrativas sensacionalistas. Você tem razão, princesa, ele disse, beijando o topo da cabeça dela. Não tem nada de errado. E eu vou fazer com que todo mundo entenda isso também. Mas mesmo enquanto fazia essa promessa, Eduardo não fazia ideia de como poderia cumpri-la. Os jornalistas lá fora não estavam interessados na verdade. Estavam interessados em uma história que vendesse jornais. E ele estava começando a perceber que talvez tivesse subestimado gravemente o poder destrutivo de pessoas determinadas a transformar amor em escândalo. Eduardo passou a noite em sua cobertura, Tadkirch, mas o sono foi impossível. A cada hora que passava, checava as notícias online e via sua situação piorar progressivamente. Os sites sensacionalistas haviam transformado sua história com Sofia numa narrativa sórdida, usando títulos como Empresário Milionário e a Menina Misteriosa e O que um homem rico quer com uma criança pobre. Os comentários dos leitores eram ainda piores. Especulações cruéis sobre suas motivações.
Teorias conspiratórias sobre pedofilia e exploração infantil. Discussões sobre como homens ricos sempre conseguem escapar impunes. Eduardo sentiu náusea ao ler pessoas debatendo a vida de Sofia como se ela fosse um personagem de novela, não uma criança real com sentimentos reais. Às 5 da manhã, seu telefone tocou. Era Helena, e sua voz estava carregada de pânico. Eduardo, preciso falar com você urgentemente. Você pode vir aqui? Claro, dona Helena. Está tudo bem? Como está Sofia? Ela viu as notícias na televisão da vizinha ontem à noite. Não entendeu tudo, mas a voz de Helena falhou. Ela perguntou se você ia parar de ser nosso tio por causa das pessoas más que não gostam quando famílias ficam felizes. Eduardo sentiu como se alguém tivesse arrancado seu coração do peito. A inocência de Sofia havia sido maculada por pessoas que transformavam amor em entretenimento. Vou até aí agora mesmo. Quando chegou à Vila São José, notou que os jornalistas haviam multiplicado durante a noite. Havia pelo menos 6 veículos diferentes na rua, com repórteres e fotógrafos montando uma espécie de acampamento informal. Eduardo teve que estacionar 3 quarteirões mais longe e caminhar pelos becos para chegar à casa de Helena sem ser detectado. Helena o recebeu na porta dos fundos com uma expressão devastada. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, e Eduardo percebeu que ela havia envelhecido anos numa única noite. Helena, sinto muito. Isto tudo é culpa minha. Não é sobre culpa agora, Eduardo. Ela disse, sua voz cansada, mas determinada. É sobre o que vamos fazer. Sofia acordou de madrugada perguntando se as pessoas más iam levar você embora dela. Tive que mentir e dizer que tudo ficaria bem. Eduardo entrou na casa e encontrou Sofia sentada no chão da sala, brincando silenciosamente com suas bonecas improvisadas. Quando ela o viu, correu para seus braços com uma força que quase o derrubou. Tio Eduardo, eu sabia que você não ia embora. A vovó disse que famílias de verdade ficam juntas mesmo quando tem tempestade. Eduardo abraçou Sofia com força, sentindo lágrimas que não derramava há décadas queimarem seus olhos. Como uma criança de 6 anos conseguia ter mais sabedoria sobre amor e lealdade do que todos os adultos que estavam tentando destruir sua família? Nunca vou embora, princesa, ele sussurrou. Prometo. Helena se aproximou, sua expressão séria. Eduardo, preciso te contar uma coisa. Esta manhã cedo, uma assistente social apareceu aqui. Disse que receberam uma denúncia anônima sobre condições inadequadas de guarda e que vão fazer uma investigação. Eduardo sentiu o sangue gelar. Uma denúncia anônima. Ela foi muito educada, mas ficou claro que alguém está tentando usar esta situação para questionar minha capacidade de cuidar de Sofia. Helena pausou, olhando para a neta que brincava a alguns metros de distância. Eduardo, estou com medo de que eles tentem tirar ela de mim. A possibilidade atingiu Eduardo como um soco no estômago. Ele percebeu que os ataques não eram apenas contra ele, eram contra toda a família que eles haviam tentado construir. Alguém estava deliberadamente tentando destruir a única coisa boa que havia encontrado em décadas. Dona Helena, ele disse, sua voz baixa, mas determinada. Sei que isto vai soar loucura, mas preciso que vocês duas saiam daqui por alguns dias. Deixem-me resolver esta situação longe de vocês. Helena o encarou com surpresa. Sair para onde? Tenho um apartamento pequeno no centro da cidade que uso ocasionalmente para reuniões discretas. Ninguém saberia que vocês estão lá. Posso providenciar tudo o que precisarem, enquanto luto contra essas acusações. Eduardo, Helena disse cuidadosamente, se formos com você agora, isso não vai piorar ainda mais a situação. As pessoas não vão dizer que você está sequestrando de uma criança? Eduardo havia pensado nisso, mas a alternativa, deixar Sofia exposta ao circo mediático e às investigações sociais vindouras, parecia muito pior. Talvez piore temporariamente, ele admitiu.
Mas pelo menos vocês estarão seguras enquanto eu encontro uma maneira de provar que tudo isso é uma farsa. Helena ficou em silêncio por um longo momento, olhando para Sofia, depois para Eduardo, claramente pesando opções impossíveis. Finalmente, ela suspirou profundamente. Está bem, mas com uma condição. Se em qualquer momento você achar que nossa presença está prejudicando mais do que ajudando, você nos deixa voltar para casa, independentemente das consequências. Eduardo concordou, sabendo que Helena estava tomando uma decisão que ia contra todos os seus instintos de autopreservação. Ela estava confiando nele não apenas com sua própria vida, mas com a de Sofia, a pessoa mais preciosa em seu mundo. Eles passaram a manhã empacotando discretamente algumas roupas e pertences essenciais. Sofia estava animada com a aventura de ficar em uma casa nova, sem compreender completamente a gravidade da situação. Para ela, era apenas mais uma prova de que famílias verdadeiras enfrentavam desafios juntas. Às 2 da tarde, quando a maioria dos jornalistas havia saído para almoçar, Eduardo conseguiu tirar Helena e Sofia pela porta dos fundos e levá-las até seu carro, estacionado várias ruas de distância. O trajeto até o apartamento foi tenso, com Eduardo constantemente verificando se não estavam sendo seguidos. Quando finalmente chegaram ao pequeno apartamento no centro, um espaço que Eduardo usava apenas para reuniões confidenciais, Helena olhou ao redor com uma expressão que misturava gratidão e preocupação. Eduardo: "Pish, você tem certeza de que isso é uma boa ideia?" Eduardo observou Sofia explorando o novo ambiente com curiosidade infantil, sem uma sombra de medo ou ansiedade. A confiança absoluta da menina nele era ao mesmo tempo inspiradora e aterrorizante. "Dona Helena", ele disse, "não tenho certeza de nada mais, mas sei que não posso deixar que destruam nossa família antes mesmo dela ter chance de florescer." Naquela noite, enquanto Sofia dormia pacificamente no quarto de hóspedes e Helena descansava no sofá, Eduardo ficou acordado na varanda, olhando para a cidade e percebendo que havia cruzado uma linha da qual não poderia mais voltar. Ele havia escolhido Sofia e Helena acima de sua reputação, sua empresa, sua segurança. E, pela primeira vez em sua vida, sentia-se completamente em paz com uma decisão que poderia destruir tudo que havia construído. Na manhã seguinte, Eduardo acordou com o som insistente de seu telefone tocando. Era Mariana, sua voz carregada de uma urgência que mal disfarçava satisfação. "Senhor Mendes, precisa vir à empresa imediatamente. Temos uma situação crítica." Eduardo olhou para Sofia, que dormia pacificamente na cama ao lado, e para Helena, que preparava café na pequena cozinha, com movimentos cuidadosos para não fazer barulho. "Que tipo de situação, Mariana?" "Prefiro não falar ao telefone, mas envolve nossos principais investidores e a polícia." Eduardo sentiu o estômago afundar. "A polícia?" "Eles querem fazer algumas perguntas sobre o paradeiro de uma menor desaparecida." Eduardo desligou o telefone com mãos trêmulas. Helena, que havia escutado parte da conversa, se aproximou com uma expressão de terror crescente. "Eduardo, o que está acontecendo?" "Alguém deve ter reportado Sofia como desaparecida", ele explicou, sua mente correndo para entender as implicações. "Tecnicamente, vocês duas saíram de casa sem notificar as autoridades durante uma investigação social ativa." Helena levou a mão à boca, percebendo a gravidade do que haviam feito. "Meu Deus, isso significa que você está sendo acusado de sequestro?" Eduardo não respondeu, mas sua expressão confirmou os piores temores de Helena. Eles haviam tentado proteger Sofia, mas inadvertidamente haviam fornecido munição perfeita para quem quisesse destruir sua família. Sofia acordou naquele momento, espreguiçando-se com a inocência de uma criança que não tinha ideia de que sua simples presença havia se tornado o centro de uma tempestade legal e midiática. "Bom dia, tio Eduardo." "Bom dia, vovó," ela disse alegremente, correndo para abraçar os dois.
Posso tomar café da manhã com vocês? Nunca tomei café em um apartamento tão alto. Eduardo abraçou Sofia, sentindo o peso esmagador da responsabilidade que havia assumido. Como explicar para uma criança que seu desejo de protegê-la poderia resultar em separação definitiva? Claro, princesa, ele disse, forçando um sorriso. Vamos tomar café juntos. Enquanto Sofia comia seus cereais, Eduardo e Helena sussurravam estratégias desesperadas. Eles sabiam que precisavam voltar, enfrentar as autoridades e tentar explicar suas motivações, mas também sabiam que cada hora que passava tornava a situação mais complexa. O telefone de Eduardo tocou novamente. Desta vez, era um número que ele não reconheceu. Eduardo Mendes? Perguntou uma voz masculina formal. Sim, quem fala? Delegado Roberto Santos, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Senhor Mendes, precisamos que o senhor compareça à delegacia hoje de manhã para esclarecimentos sobre o paradeiro de Sofia Santos. Eduardo fechou os olhos, percebendo que não havia mais como adiar o confronto. Estarei aí em 1 hora, delegado. E senhor Mendes? Será melhor que a menina venha com o senhor, para a segurança dela e para resolver esta situação da forma mais adequada possível. Quando Eduardo desligou, Helena estava olhando para ele com uma expressão que misturava medo e determinação. Nós vamos com você, ela disse simplesmente. Dona Helena, isso pode complicar ainda mais. Eduardo, ela o interrompeu. Você arriscou tudo para nos proteger. Agora é nossa vez de enfrentar isto juntos, como uma família. Sofia, percebendo a tensão na sala, parou de comer e olhou entre os dois adultos. Nós estamos em apuros? Perguntou com a honestidade devastadora que caracterizava todas as suas observações. Eduardo se ajoelhou na altura dela, decidindo ser completamente honesto. Algumas pessoas não entenderam que nós somos uma família agora. E elas estão preocupadas com você. Preocupadas como? Elas acham que talvez você não esteja segura conosco. Sofia franziu a testa, processando a informação com seriedade. Depois, ela pegou a mão de Eduardo numa mão e a de Helena na outra, criando um pequeno círculo de união. Mas eu estou segura, ela disse com convicção absoluta. Vocês me fazem sentir mais segura do que já me senti na vida inteira. As pessoas preocupadas não sabem isso. Eduardo sentiu lágrimas queimando seus olhos. A sabedoria inocente de Sofia expunha a absurdidade de toda a situação. Uma criança que finalmente havia encontrado segurança e amor estava sendo protegida por pessoas que queriam separá-la das únicas pessoas que realmente se importavam com ela. Vamos explicar isso para eles, está bem? Eduardo disse. Vamos contar nossa história do jeito que realmente aconteceu. 1 hora depois, eles estavam na delegacia. Eduardo havia ligado para seu advogado, mas sabia que chegaria tarde demais para a conversa inicial. Helena segurava a mão de Sofia firmemente, e Eduardo caminhava ao lado delas, preparado para enfrentar qualquer consequência de suas escolhas. O delegado Santos os recebeu numa sala pequena e formal. Ele era um homem de meia idade, com olhos cansados que sugeriam anos lidando com situações complexas envolvendo crianças. Sua expressão era profissional, mas Eduardo detectou uma curiosidade genuína por trás da formalidade. Senhor Mendes, Senhora Santos, Sofia, ele começou. Estão aqui porque recebemos uma denúncia de que Sofia havia desaparecido de casa durante uma investigação social ativa. Vocês podem explicar onde estiveram nas últimas 48 horas? Eduardo respirou fundo, preparando-se para contar a história completa, desde o primeiro encontro com Sofia na imobiliária até a decisão desesperada de protegê-la do circo mediático. Sabia que sua versão soaria improvável, talvez até suspeita, mas era a verdade. E naquele momento, a verdade era tudo que eles tinham. Delegado, Eduardo começou.
Gostaria de explicar como uma pergunta sobre quanto custa uma família feliz mudou a vida de todos nós. Sofia apertou sua mão encorajadoramente. E Eduardo percebeu que, não importando o que acontecesse naquela sala, ele havia encontrado algo que valia qualquer preço. Uma família que estava disposta a lutar por ele tanto quanto ele estava disposto a lutar por ela. Eduardo contou a história completa ao delegado Santos, desde o momento em que Sofia entrou encharcada em sua imobiliária até a decisão de protegê-la do assédio da imprensa. Sua voz permaneceu firme durante toda a narrativa. Mesmo quando descreveu os momentos mais vulneráveis de sua transformação pessoal, o delegado ouviu em silêncio, fazendo anotações ocasionais, sua expressão indecifrável. Helena confirmou cada detalhe, acrescentando sua própria perspectiva sobre como Eduardo havia mudado suas vidas para melhor. Sofia, sentada entre os dois, balançava as pernas na cadeira grande demais para ela, ocasionalmente acenando quando reconhecia partes da história. É uma história interessante, o delegado Santos disse finalmente. Mas tenho que lidar com fatos, não com sentimentos. O senhor removeu uma criança de sua residência durante uma investigação social ativa, sem notificar as autoridades competentes. Para protegê-la do assédio da imprensa, Eduardo replicou. Isso não é decisão sua, senhor Mendes. Existem protocolos legais para essas situações. Naquele momento, a porta se abriu e a assistente social Clara Mendonça entrou, carregando uma pasta espessa. Eduardo reconheceu-a imediatamente. Era a mulher com quem havia conversado no café semanas antes. Delegado Santos, Clara disse. Posso falar com o senhor em particular por um momento? O delegado saiu da sala com Clara, deixando Eduardo, Helena e Sofia sozinhos por alguns minutos tensos. Sofia quebrou o silêncio com sua honestidade característica. Tio Eduardo, eles vão me levar embora de vocês? Eduardo olhou para Helena, vendo seu próprio terror refletido nos olhos dela. Como responder a essa pergunta sem mentir ou aterrorizar uma criança? Sofia. Helena disse suavemente. Às vezes os adultos precisam conversar muito antes de entender o que as crianças já sabem. Mas não importa o que aconteça, você sempre será nossa menina. Sofia acenou, aparentemente satisfeita com a resposta, e voltou a balançar as pernas. Sua confiança absoluta em face da incerteza era ao mesmo tempo inspiradora e de partir o coração. 15 minutos depois, o delegado Santos retornou sozinho, sua expressão ligeiramente diferente, menos formal, mais pensativa. Senhor Mendes, a assistente social Clara me informou sobre sua conversa anterior e sobre sua investigação independente da situação de Sofia. Ela também me mostrou alguns documentos interessantes. Eduardo franziu a testa. E que documentos? Registros bancários, mostrando sua tentativa de ajudar anonimamente com o aluguel, que foi devolvida. Fotografias datadas da sua primeira visita oficial à casa deles. E ele pausou significativamente. Evidências de que as fotografias que apareceram na imprensa foram tiradas com equipamento profissional de um ângulo que sugere vigilância prévia. Eduardo sentiu seu coração acelerar. Vigilância prévia? Senhor Mendes, alguém estava observando vocês antes mesmo dessa situação explodir na mídia. Alguém que sabia exatamente quando e onde encontrá-lo para capturar as imagens mais comprometedoras possíveis. A realização atingiu Eduardo como um raio. Mariana. Ela não havia apenas vazado as fotografias. Ela havia orquestrado toda a situação desde o início. Delegado, Eduardo disse urgentemente. Preciso fazer uma ligação. Acho que sei quem está por trás disso. Antes disso, o delegado o interrompeu. Preciso que saibam que um investidor chamado Ricardo Vasques esteve aqui esta manhã. Ele veio preocupado com a situação de vocês e ofereceu recursos para ajudar com os custos legais, contanto que o senhor concordasse em afastar-se definitivamente da criança. Eduardo ficou em choque total.
Ricardo Vasques era o investidor rival que havia tentado comprar sua empresa várias vezes nos últimos anos, sempre frustrado pela recusa de Eduardo em vender. Agora, tudo fazia sentido. A campanha de difamação não era apenas pessoal, era profissional. Ele está tentando me chantagear emocionalmente. Eduardo percebeu em voz alta. Essa foi minha impressão também. O delegado concordou. Especialmente quando ele mencionou que seria uma pena se a investigação social resultasse em Sofia sendo colocada em cuidado temporário do Estado. Helena ofegou. Ele estava ameaçando tirar Sofia de mim para forçar Eduardo a vender a empresa? Não posso provar isso ainda, o delegado disse cuidadosamente, mas a conversa foi esclarecedora sobre suas verdadeiras motivações. Sofia, que havia estado ouvindo a conversa com crescente confusão, finalmente falou: Gente, vocês estão falando de coisas muito complicadas. Posso fazer uma pergunta simples? Todos os adultos olharam para ela esperando. Por que as pessoas mais não querem que eu tenha uma família feliz? Eu não fiz nada de errado. O silêncio que se seguiu foi devastador. Uma criança de 6 anos havia exposto a crueldade fundamental de toda a situação. Adultos usando sua busca inocente por amor como arma em jogos de poder que ela nem conseguia compreender. O delegado Santos se ajoelhou na altura de Sofia, sua expressão amolecendo pela primeira vez. Sofia, você não fez nada de errado. Às vezes, quando pessoas boas encontram algo especial, pessoas não tão boas ficam com ciúme e tentam estragar. Mas meu trabalho é proteger você e fazer com que fique com as pessoas que realmente se importam com você. Então eu posso ficar com minha vovó e meu tio Eduardo? O delegado olhou para Eduardo e Helena, depois de volta para Sofia. Estou trabalhando nisso, pequena, mas primeiro precisamos conversar com algumas pessoas que não estavam sendo honestas conosco. Naquele momento, a porta se abriu novamente e 2 oficiais entraram, escoltando uma Mariana visivelmente nervosa. Seus olhos calculistas agora mostravam pânico real quando ela viu Eduardo, Helena e Sofia na sala. Mariana Torres, o delegado Santos disse formalmente, está sendo detida para questionamento sobre fabricação de evidências e interferência numa investigação social. Eduardo olhou para sua ex-secretária, a mulher que havia trabalhado ao seu lado por 5 anos, que conhecia todos os seus segredos empresariais, que havia explicitamente se oferecido para ajudar com a situação de Sofia. Por que, Mariana? Ele perguntou, sua voz carregada de traição genuína. Mariana o encarou com uma mistura de desafio e desespero, porque você ia destruir tudo que construímos juntos por causa de uma fantasia sentimental. A empresa era nossa vida, Eduardo. Era nossa família. Não, Eduardo disse suavemente, olhando para Sofia e Helena. Isso é família. E naquele momento, cercado por autoridades e enfrentando as consequências de escolhas que havia feito por amor, Eduardo Mendes finalmente entendeu a diferença entre ter controle e ter propósito, entre sucesso e felicidade, entre uma vida construída em cima de muralhas e uma vida construída em cima de pontes. Com Mariana detida para questionamento, a investigação tomou uma direção completamente nova. O delegado Santos explicou que a assistente social Clara havia descoberto irregularidades nas denúncias anônimas, todas feitas do mesmo telefone, registrado em nome de uma empresa fantasma ligada a Ricardo Vasques. Senhor Mendes, o delegado disse, parece que o senhor e sua família foram vítimas de uma campanha orquestrada de difamação. Estamos investigando possível crime de calúnia, difamação e uso de menor em esquema fraudulento. Eduardo sentiu um misto de alívio e raiva. Quanto tempo isso vai levar para ser resolvido? Para as acusações criminais, algumas semanas, mas para a situação de Sofia, o delegado olhou para a menina, que estava desenhando num papel que Clara havia lhe dado. Clara, você pode explicar?
A assistente social se aproximou com uma expressão calorosa. Eduardo, Helena, Sofia, após revisar toda a documentação e observar a interação de vocês hoje, minha recomendação oficial é que Sofia permaneça sob cuidado de Helena, com Eduardo sendo formalmente reconhecido como tutor de apoio. Helena levou a mão ao peito, suas lágrimas finalmente transbordando. Isso significa que vocês podem continuar sendo uma família. Clara sorriu. Mas vamos fazer isso da forma legal correta desta vez. Eduardo, você precisará passar por uma avaliação formal de tutoria, incluindo checagem de antecedentes e entrevistas psicológicas. Eu aceito qualquer avaliação necessária, Eduardo disse imediatamente. Sofia levantou o olhar do desenho. Isso significa que posso chamar você de papai agora, tio Eduardo? A pergunta atingiu Eduardo como um raio. Ele olhou para Helena, que acenou encorajadoramente através das lágrimas. Se você quiser, princesa, ele disse, sua voz embargada. Seria a maior honra da minha vida. Sofia saltou da cadeira e correu para abraçá-lo. Eu sempre quis um papai que me escolhesse de verdade. Eduardo abraçou Sofia com força, percebendo que finalmente havia encontrado a resposta para a pergunta que ela fizera semanas atrás. Uma família feliz não custava dinheiro. Custava coragem, vulnerabilidade e a disposição de arriscar tudo pelo amor. 2 horas depois, eles estavam livres para ir embora. Do lado de fora da delegacia, Eduardo encontrou um grupo de jornalistas esperando. Mas desta vez, ele não tentou evitá-los. Com Sofia na mão direita e Helena na esquerda, ele se aproximou dos microfones. Tenho uma declaração a fazer, Eduardo disse calmamente. Há 3 semanas, uma menina de 6 anos entrou na minha imobiliária e perguntou quanto custava uma família feliz. Hoje descobri que, para algumas pessoas, a resposta é: vale tudo para destruir uma. Um jornalista gritou uma pergunta sobre suas verdadeiras motivações, mas Eduardo continuou sem se alterar. Minha motivação é simples. Sofia me ensinou que construí uma vida baseada nas coisas erradas. Dinheiro, poder, sucesso profissional. Tudo isso é vazio sem amor verdadeiro. Tentaram usar minha vulnerabilidade contra mim, mas descobriram que uma família unida por amor verdadeiro é mais forte que qualquer campanha de difamação. Sofia puxou sua manga. Papai, posso falar também? Eduardo se ajoelhou para ficar na altura dela, permitindo que se aproximasse do microfone. Meu nome é Sofia, ela disse com seriedade devastadora, e eu só queria uma família. Agora eu tenho uma vovó que me ama, um papai que me escolheu. E aprendi que as pessoas que tentam quebrar famílias são as que nunca tiveram uma de verdade. O silêncio dos jornalistas foi total. Uma criança de 6 anos havia exposto a crueldade de toda a situação com uma honestidade que nenhum adulto conseguira articular. Naquela tarde, de volta ao apartamento seguro, Eduardo recebeu uma ligação de seu advogado com notícias surpreendentes. Ricardo Vasques havia sido preso por múltiplas acusações de chantagem e fraude empresarial. Aparentemente, o esquema contra Eduardo não havia sido sua primeira tentativa de manipular situações pessoais para ganho financeiro. E há mais, o advogado disse. Com Vasques fora do mercado e a verdade sobre a campanha de difamação exposta, vários investidores que haviam se afastado estão retornando. Sua empresa não apenas sobreviveu a isso, ela pode sair mais forte. Eduardo desligou o telefone e olhou para Sofia, que estava ajudando Helena a preparar o jantar na pequena cozinha. Pela primeira vez em sua vida adulta, o sucesso empresarial parecia secundário comparado à alegria simples de ter uma família. Helena, ele disse, tenho uma proposta para vocês. Outra? Ela riu, secando as mãos no avental. Quero que vocês se mudem para minha casa. Não como hóspedes, mas como família. A casa é grande demais para uma pessoa só e... Ele pausou, procurando as palavras certas.
E eu não quero mais viver sozinho. Sofia gritou de alegria e correu para abraçá-lo. Helena se aproximou mais devagar, seus olhos brilhando com emoção. Eduardo, ela disse suavemente, você tem certeza? Sua vida vai mudar completamente. Minha vida já mudou completamente. Ele respondeu. No momento em que uma menina corajosa me perguntou quanto custava uma família feliz e me forçou a perceber que eu não sabia a resposta. Helena o abraçou, e Eduardo sentiu algo que não experimentava desde a morte de seus pais. A sensação de estar verdadeiramente em casa. Naquela noite, enquanto Sofia dormia em seus braços no sofá, ela havia insistido em assistir a um filme em família. Eduardo olhou para Helena, que tricotava calmamente numa poltrona próxima. E Dona Helena, ele sussurrou, obrigado por me deixar fazer parte da família de vocês. Helena levantou os olhos do tricô e sorriu. Eduardo, você não se juntou à nossa família. Você ajudou a criar uma nova família, uma que nenhum de nós poderia ter imaginado sozinho. Eduardo olhou para Sofia, adormecida, seus cabelos espalhados sobre seu peito, sua respiração suave e confiante. Pensou na pergunta que havia mudado tudo. Quanto custa uma família feliz? Agora ele sabia a resposta. Custava tudo que você estava disposto a dar, mas valia infinitamente mais do que qualquer preço que pudesse pagar. 4 semanas haviam se passado desde aquela manhã chuvosa, quando Sofia entrou encharcada na imobiliária Prestígio. Agora, numa manhã ensolarada de sábado, Eduardo acordou com o som de risadas vindas da cozinha de sua casa, uma mansão que finalmente havia se tornado um lar. Sofia estava sentada no balcão da cozinha, balançando as pernas enquanto Helena preparava panquecas. A menina usava um pijama novo com estampa de unicórnios, seus cabelos presos em 2 tranças que Helena havia aprendido a fazer assistindo vídeos no YouTube. O contraste com a criança encharcada e desesperada que havia aparecido em sua imobiliária era impressionante. Bom dia, papai! Sofia gritou quando o viu, pulando do balcão para correr em sua direção. Eduardo a pegou no colo, girando-a pelo ar enquanto ela ria com alegria pura. Bom dia, princesa. Dormiu bem? Sonhei que éramos uma família de verdade, ela disse. Depois franziu a testa. Mas aí lembrei que não é sonho mais, é vida real. Helena se aproximou, oferecendo a Eduardo uma xícara de café. Ela acordou às 6 da manhã, animada para o dia de hoje. Eduardo sorriu, lembrando-se do que tornava aquele dia especial. Era o dia da primeira apresentação escolar de Sofia sobre a família dos alunos. Um projeto onde cada criança apresentaria sua família para a turma. Após o café da manhã, eles se arrumaram cuidadosamente. Sofia escolheu seu vestido favorito, azul marinho com flores pequenas, que Eduardo havia comprado especificamente para ocasiões especiais. Helena usava um conjunto elegante, mas simples, que a fazia parecer anos mais jovem. Eduardo optou por um terno casual, sem gravata, uma mudança simbólica de sua antiga rigidez profissional. No carro, a caminho da escola, Sofia segurava um desenho que havia feito como parte da apresentação. Era uma casa grande com 3 figuras na frente. Uma senhora de cabelos grisalhos, um homem alto de terno e uma menina pequena segurando as mãos dos dois. Acima da casa, com letras cuidadosamente desenhadas, estava escrito: Minha família escolhida. Sofia, Eduardo disse, olhando pelo retrovisor. Você está nervosa para a apresentação? Um pouquinho, ela admitiu. Mas a professora disse que todas as famílias são diferentes e especiais do seu jeito. A nossa é especial porque vocês me escolheram. E eu escolhi vocês também. Eduardo trocou um olhar emocionado com Helena. A sabedoria de Sofia continuava a surpreendê-lo todos os dias. Quando chegaram à escola, foram recebidos pela professora de Sofia, Dona Carmen, uma mulher calorosa de 50 anos, que havia acompanhado de perto a transformação da menina nas últimas semanas. Eduardo, Helena, ela disse,
Não conseguem imaginar a diferença em Sofia desde que vocês se tornaram uma família. Ela está mais confiante, mais participativa, mais feliz. A sala de aula estava decorada com desenhos de todas as crianças sobre suas famílias. Eduardo observou as representações variadas. Famílias tradicionais, pais solteiros, avós cuidadores, famílias adotivas. Cada desenho contava uma história de amor em sua forma única. Quando chegou a vez de Sofia, ela se levantou com segurança e caminhou para a frente da sala, segurando seu desenho. Meu nome é Sofia Santos Mendes, ela começou, e Eduardo sentiu o coração acelerar ao ouvir seu sobrenome incluído. Esta é minha família especial. Ela mostrou o desenho para a turma. Esta é minha vovó Helena, que sempre cuidou de mim e me ensinou que amor não precisa de muito dinheiro. Este é meu papai Eduardo, que eu não precisei comprar porque ele me escolheu de verdade. E esta sou eu, que agora tenho uma família completa. Uma menina da turma levantou a mão. Sofia, seu pai sempre foi seu pai? Não, Sofia respondeu com honestidade. Ele se tornou meu pai quando descobriu que famílias se fazem com o coração, não com dinheiro. Antes disso, ele era só um homem muito rico, mas muito triste. Agora, ele é um papai rico de amor. Eduardo sentiu lágrimas queimando seus olhos. A descrição de Sofia era mais precisa do que qualquer análise psicológica poderia ser. E sua vovó? Perguntou outra criança. Minha vovó sempre foi minha família, mesmo quando éramos só nós duas. Mas agora ela tem alguém para ajudar a cuidar de mim. E eu tenho duas pessoas que me amam muito. A professora sorriu. Sofia, o que você aprendeu sobre famílias? Sofia pensou por um momento, com a seriedade que caracterizava suas reflexões mais profundas. Aprendi que família não é quem nasce com você. É quem escolhe ficar com você, mesmo quando as coisas ficam difíceis. É quem te ama quando você está triste, quem comemora quando você está feliz e quem nunca desiste de você, mesmo quando outras pessoas não entendem. Ela pausou, olhando diretamente para Eduardo e Helena. E aprendi que às vezes, quando você procura uma coisa muito importante, você encontra pessoas que estavam procurando a mesma coisa que você. Meu papai Eduardo precisava de uma família tanto quanto eu, só que ele não sabia ainda. A sala ficou em silêncio por um momento. Até as outras crianças pareciam compreender a profundidade do que Sofia havia compartilhado. E qual foi a parte mais especial de encontrar sua família? A professora perguntou. Sofia sorriu, seu rosto iluminando-se completamente. A parte mais especial foi descobrir que família feliz não tem preço, porque é feita de coisas que não se compram. Abraços, risadas, cuidado e pessoas que ficam com você mesmo quando está chovendo. Quando a apresentação terminou, a turma aplaudiu entusiasticamente. Eduardo se levantou, aproximando-se de Sofia com Helena ao lado. Papai! Sofia sussurrou, abraçando-o forte. Agora todo mundo sabe que temos uma família de verdade. Sim, princesa, Eduardo respondeu, sua voz embargada de emoção. E agora eu sei que a resposta para sua pergunta naquele primeiro dia. Qual resposta? Quanto custa uma família feliz? Eduardo sorriu, olhando para Helena e depois para Sofia. Não custa dinheiro, custa coragem para abrir o coração, paciência para construir amor verdadeiro e força para proteger esse amor quando outras pessoas não entendem. Sofia acenou satisfeita. Então nós pagamos o preço certo. Pagamos sim, Helena disse, juntando-se ao abraço. Enquanto saíam da escola, Eduardo refletiu sobre as 4 semanas que haviam transformado sua vida completamente. Havia perdido Mariana e alguns contratos, mas ganhou algo infinitamente mais valioso. Sua empresa não apenas sobrevivera ao escândalo, ela prosperara, agora dirigida por alguém que entendia que sucesso verdadeiro incluía conexões humanas genuínas. Naquela tarde, de volta à casa que agora verdadeiramente chamavam de lar,
Eduardo observou Sofia brincando no jardim que Helena havia começado a plantar, transformando o espaço formal em algo vivo e acolhedor. A menina que uma vez havia tentado comprar uma família, agora vivia em uma que havia sido construída através de amor, coragem e a disposição de 3 pessoas imperfeitas de se tornarem uma família perfeita para si mesmas. Eduardo pegou o telefone e olhou para a primeira foto que haviam tirado juntos como família. Os 3 sorrindo na varanda da Casa Azul, antes de toda a tempestade que os havia testado e fortalecido. Agora compreendia que Sofia não havia entrado em sua imobiliária procurando comprar uma família. Ela havia entrado para ensinar-lhe que famílias verdadeiras não se compram. Elas se escolhem, se constroem e se protegem com o tipo de amor que não tem preço, porque não está à venda. E assim, o homem que passou a vida vendendo casas para outras famílias, finalmente aprendeu a construir um lar para a sua própria.